Olá, queridas e amáveis pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de ensaio aqui no canal. E eu tô com o microfone na mão porque eu não tenho o braço articulado ainda. Mas vai ser legal, pode confiar. Vem que vai ter bolo. Quer dizer, não vai ter bolo, mas vai ter reflexão. Uma das características que fez o Homo sapiens evoluir tanto e chegar onde ele chegou é a fala. E não só a fala, mas a possibilidade de atribuir símbolos, significados a essa fala e a possibilidade de ensinar ao outro. A partir do momento que o ser humano percebeu que ele podia ensinar ao outro, através principalmente da contagem de histórias, através de histórias que significavam algo, ele avançou muito. Porque assim você pode passar tradições, valores, conhecimentos, cultivos. E não é à toa que até hoje essa é uma das atividades que nós mais fazemos. Nós contamos histórias, nós ensinamos os outros através de parábolas, de frases, de música. O próprio YouTube é prova disso. Prova de que o conteúdo baseado em histórias é algo intrínseco a nós, algo que evoluiu junto de nós e faz parte da nossa personalidade. Não é à toa que vlogs, gameplays, reacts, vídeos e ensaios é baseado na fala, no storytelling, se você preferir. Nós adoramos uma história e nós aprendemos através de histórias. Não é à toa que você e eu lembramos de frases que nos falaram, de parentes, de professores, lembramos de músicas, lembramos de contos de fadas, lembramos de cinema, lembramos de teatro, lembramos de poema, e eles nos marcam e nos ensinam, até nos ensinam de jeito que nós não conseguimos explicar. O ser humano é moldado e molda o mundo que ele vive através de histórias. Até os campos do conhecimento humano usam histórias para tentar facilitar ao nosso compreendimento de alguma área. Veja, por exemplo, até a física quântica, que é a ciência mais exata das ciências exatas, usa historinhas, usa anedotas como o gato de Schrödinger para você tentar entender como que funciona um mecanismo da física quântica que é tão abstrato e tão difícil de construir esse conhecimento junto das outras pessoas. E que a filosofia não é diferente. Tem uma área que fala de histórias e usa mitos, usa ficções, usa contos para nos ensinar algumas coisas, é a filosofia. E hoje a gente vai falar sobre o barco de Teseu e como ele nos ensina a perceber que estamos fazendo hambúrgueres melhores. Não faz sentido nenhum, mas vai fazer, confia em mim, ou não. Você que sabe, não posso te obrigar a nada, mas vai fazer sentido. Pelo menos na minha cabeça fez. Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor: que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho os três e sou. Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom? É triste? Ser. Pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas. Repito, ser, que vou ser quando crescer? Sou obrigado a... Posso escolher? Não dá pra entender. Não vou ser. Não quero ser. Vou crescer assim mesmo, sem ser. Esquecer. Então vamos lá ao barco de Teseu. Mas vou atualizar para você, jovem, para você ficar mais conectado. Vamos usar a Marvel, sabe o Nick Fury? O Nick Fury tem o porta-aviões da SHIELD, não é? Então imagina comigo que ele, com o porta-aviões da SHIELD, ele vai visitar os Vingadores de todo mundo. Ele vai sair dos Estados Unidos, daí vai pro Brasil, aqui pra América do Sul, depois ele vai pra África, depois ele vai pra Europa, depois ele vai pra Ásia, depois ele vai pra Oceania, e depois ele vai voltar pros Estados Unidos. Agora pense um momento comigo. No caminho, o Nick Fury vai ter que abastecer essa nave, ele vai ter que trocar algumas turbinas, ele vai ter que trocar hélice, ele vai ter que trocar computador de bordo, talvez ele tenha que atualizar o software da nave, talvez ele tenha que trocar tripulantes, talvez ele tenha que trocar um monte de coisa e provavelmente muitas das peças que saíram com a nave não vão estar mais com a nave quando ele volta depois de um ano, provavelmente. Vamos dizer que essa viagem vai durar um ano. A grande pergunta que fica dessa história filosófica é: a nave que saiu dos Estados Unidos para viajar ao mundo é a mesma nave que volta para os Estados Unidos após todas essas trocas de peça?
E, como toda história filosófica, como todo conto, eu não tô falando sobre nave, assim como o barco de Teseu não fala sobre o barco, mas fala sobre nós. Essa história nos está levando à reflexão de pensar, você, enquanto você vive e vai trocando células, costumes, aprendizados, tipos de cabelo, cor de cabelo, tipo de roupa, gosto musical, parceiros, amigos, você é a mesma pessoa de quando começou? Quando você nasce, é um bebê, e depois você vai para o maternal, para a creche, para o ensino infantil, para o ensino fundamental 2, ensino médio, ensino superior, você é a mesma pessoa? E eu acho que a resposta é meio óbvia. É lógico que não somos a mesma pessoa, mas o centro, o chave dessa questão, e aí que eu relaciono com hambúrgueres, não é a resposta para essa charada, mas é a possibilidade de refletir sobre essa charada, sobre essa história. A possibilidade de refletir sobre essa parábola. E é aí que muitas vezes nós pecamos. Porque a resposta é óbvia, mas a gente percebe que o foco dessa história não é a resposta, mas é o caminho que tomamos para chegar à resposta. E aí que entra os hambúrgueres. Coragem. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminho. Ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outro ônibus. Mude por uns tempos o estilo das roupas. Dê os seus sapatos velhos. Procure andar descalço alguns dias. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Eu acho que existem algumas atividades humanas que realmente a nossa genética ajuda, que alguma coisa nos nossos genes nos dá uma predisposição ou uma facilidade. Não acredito que nada é 100% genético, não acredito em determinismo genético, que existe um par de cromossomos, existe uma sequência genética que vai determinar a sua profissão. Mas é lógico que existe sim algumas características fisiológicas que vão te dar vantagem em algum esporte, por exemplo, em desenvolver alguma coisa. Mas eu pensei muito sobre isso, e aí que entra a questão do hambúrguer, já vai fazer sentido, não se preocupe, é que a culinária, a atividade de cozinhar, é uma atividade totalmente humana, no sentido de que tem alguma vantagem genética que possa fazer alguma pessoa um melhor ou maior cozinheiro. Na atividade doméstica, assim, não tô querendo falar na competição, na gastronomia, não tô querendo dizer nessa questão da gastronomia enquanto arte, mas sim da gastronomia enquanto um processo, uma atividade de sobrevivência humana. Porque às vezes a gente pode esquecer que a alimentação sim tem a ver com prazer, é lógico, mas ela não é a atividade fim. A finalidade da alimentação é a subsistência, a sobrevivência fisiológica. Mas a atividade de cozinhar é totalmente humana. Qualquer pessoa pode aprender a cozinhar. Não tem nenhum impedimento que te faça não cozinhar. Existe até questões de acessibilidade para pessoas poderem cozinhar. Existem equipamentos que podem te ajudar a cozinhar, equipamentos que facilitam alguns processos. E não é à toa que a questão do cozinhar é tão cultural. Assim como é uma atividade 100% humana, ela está 100% ligada com nós, está 100% ligada com as nossas histórias, com as nossas raízes, com o nosso chão, com a nossa terra. Porque, aliás, a culinária veio do que a nossa terra deu para nós. Então, os primeiros pratos, os primeiros ingredientes vieram totalmente da nossa terra. A nossa culinária é totalmente ligada com o chão que faz a gente. Lógico que hoje está tudo globalizado e existem ingredientes que influenciam todas as culinárias e não tem essa culinária 100% tradicional. Toda culinária já foi, de alguma maneira, influenciada ou influencia outra culinária. Mas até isso é bonito, né? Mostra como nossas culturas são tão transitórias, elas conseguem transitar de um para o outro, de um lugar para o outro, e a gente consegue incorporar o outro. A culinária, e aqui eu briso numa utopia muito louca e idealista, é a prova de que se a gente tentar, a gente consegue sim acolher o outro e colocar o outro. Porque na culinária a gente acolhe ingredientes que são do outro, da cultura do outro, do país do outro. É um exemplo cultural e de expressão do ser humano que nos ensina uma lição de que
Sim, se eu consigo absorver o outro naquilo que me nutre fisiologicamente, porque eu não consigo abraçar o outro naquilo que me nutre sentimentalmente, psicologicamente, espiritualmente, que é nas relações interpessoais. Isso prova que eu vou abrir aqui um parênteses que eu não faço muito nos meus vídeos da internet para contar uma história pessoal. Não sei se você sabe, mas no Twitter, e relaxa que eu não esqueci dos hambúrguer, já vai chegar, calma aí. O Twitter é cíclico, não sei se você sabe disso, mas algumas discussões, pelo menos no Twitter, são cíclicas. Você, inclusive, pode fazer um calendário e ficar anotando quais vão ser as discussões. Então vai ter discussão no começo do ano sobre BBB, depois no carnaval vai ser sobre as fantasias, aí depois vai passar o tempo, a gente vai falar sobre o chocolate da Páscoa, e vai ter um momento do ano, algum momento do ano, de que algum twitteiro, alguma pessoa, isso não é um julgamento moral, vai falar de culinária para conseguir algum engajamento. E sempre vem uma história que eu tento por demais não me afetar, mas que me deixa um pouquinho postando na cabeça, que é falar sobre o cuscuz paulista. Sabe o cuscuz paulista? Sempre que entra essas tretas, vão falar de biscoito é bolacha, que no Rio é enroladinho é joelho, e vão falar que o cuscuz paulista é horroroso. Isso me deixa um pouquinho triste. Em primeiro momento, eu acho que vem aquele moralismo meio que cristão que todos nós temos, de estar falando mal de comida, sabe? As pessoas às vezes falam que o cuscuz paulista é feito de resto de lixo da pia. Isso meio que fala, pô, será que a gente, pra criticar um prato, precisa ir tão longe? Mas é o Twitter, eu não posso levar em consideração o Twitter, né? Eu não posso entrar nessa abstração e nessa briga. Mas às vezes a gente é fraco, a gente entra. Em segundo ponto é sobre a história. Todos os pratos, como eu falei, remetem a uma cultura, remetem a uma história. E até o cuscuz paulista, você pode não acreditar, mas tem uma história. Não acredita em mim? Olha aqui, ó. Lá do Comer História, uma página do Instagram que eu recomendo que você siga, que é uma página dedicada a contar a história dos pratos brasileiros e feito por historiadores. São 3 historiadores, se eu não me engano. Eu depois vou colocar os créditos aqui, se eu lembrar, na descrição, e vou mandar vocês seguirem, porque é uma página muito boa, em que eles pesquisam a história dos pratos brasileiros e contam as histórias e como fazer essas receitas. Inclusive, nesse post aqui, eles contaram a história do cuscuz paulista. Vamos lá. Se você for paulista, provavelmente já fez cuscuz cozinhando farinha de milho com algum caldo assim bem perfumado, como se fosse um angu. Depois coloca ervilha, palmito, camarão, frango, enfim. E ainda faz aquela decoração com tomate, um ovo e com sardinha. Acertei? Mas e a gente contar que nem sempre foi assim, a começar pelo próprio significado da palavra cuscuz. De acordo com importantes dicionários do século XVIII, essa palavra significa massa reduzida a grãozinhos que se come cozida ao vapor de água quente. É como o cuscuz é tradicionalmente feito e consumido em vários estados de São Paulo, não é? Mas na verdade essa palavra vem meio que importada para o Brasil. Quer dizer, é um termo que já era usado há muitos séculos entre os árabes. Depois foi disseminado na Europa para falar de outro grão, de trigo, feito em bolinhas e cozidos no vapor. O que a gente vai conhecer como cuscuz marroquino. Dele a gente já falou no episódio completo do canal, corre lá para ver. Provavelmente depois chegaram ao Brasil e verem esse tipo de uso do milho aos grãozinhos pelos indígenas, os colonizadores europeus e os africanos, que já conheciam cuscuz, então feito de trigo, passaram a chamar essas preparações também de cuscuz. Por isso, não estranhe que a primeira receita de cuscuz paulista que a gente encontrou, assim, registrada com passo a passo no livro A Ciência no Lar Moderno, escrito pela dona Eulala Vaz, então professora da Escola Profissional de São Paulo, já na sua 4ª edição, em 1912, seja justamente feito a vapor. A gente vai ter notícia desse cuscuz paulista feito no vapor ao longo do século XX, e é só muito recentemente, nas últimas décadas desse século, que as pessoas começaram a mudar, ganhando a cara que a gente conhece hoje. E é louco pensar que todos os pratos provavelmente têm uma história profunda assim, ou seja, uma história de imigração, uma história da nossa humanidade mesmo, uma receita que foi migrando de continente a continente. Cada continente que chegava, cada cultura que chegava, colocava o seu traço. E quando chegou no Brasil, quando chegou em São Paulo, quando chegou em Pernambuco, quando chegou na Bahia, quando chegou em Fortaleza, quando chegou no Sul, a gente foi colocando um pouquinho da nossa cara, um pouquinho da nossa cultura. Não é questão de você ser obrigado a gostar do cuscuz paulista. Eu tô levantando uma reflexão de como nós tratamos a comida e como nós tratamos a história por trás da comida. Em terceiro ponto, ele é pessoal e não faz sentido nenhum eu ficar bravo
sobre isso, porque as pessoas que estão comunicando sobre o cuscuz paulista não precisam saber da história de todo mundo no Twitter pra fazer uma postagem. Não tem como fugir da nossa pessoalidade, não tem como fugir dos nossos sentimentos internos. E quando eu vejo alguém falando mal do cuscuz paulista, dá uma pontadinha no coração, porque meu pai fazia cuscuz paulista, inclusive ele fazia os dois cuscuz, tanto o amarelinho, e ele me ensinou muito a gostar do cuscuz amarelinho, principalmente com leite e ovo, e tanto o cuscuz paulista, e era excelente, cara. Inclusive, eu nunca gostei de sardinha direito, mas no cuscuz paulista eu conseguia comer sardinha. E o cuscuz do meu pai era muito bom. Infelizmente, o meu pai não tá mais entre nós. E eu fico pensando, sempre que eu vejo essa postagem falando mal do cuscuz paulista, sobre a questão de que eu nunca mais vou poder comer o cuscuz que o meu pai fazia. Nunca mais vou poder comer a receita que ele fazia pra gente com tanto carinho, geralmente no final de semana. E de novo, o twitteiro que faz isso, a pessoa que postou isso, ela não tem que saber da minha história. Mas é louco que a gente não pensa que a comida tá associada a histórias humanas, tá associada à nossa cultura humana. Então, quando nós falamos dela, quando a gente fala dessa cultura, quando a gente fala desses alimentos, a gente pode resvalar em histórias por aí. Ah, e o hambúrguer, né? Vou chegar no hambúrguer, calma aí. Prometo que o terceiro capítulo não passa. Não fecha o vídeo ainda não. Vou falar do hambúrguer, calma aí. Agora sim, voltando aos hambúrgueres e ao barco de Teseu. Há umas semanas atrás decidi fazer hambúrguer. E eu tenho uma certa experiência, não sou um grande chefe, mas em fazer hambúrguer só que no fogão, usando uma chapa de ferro ou usando uma frigideira. Eu consigo de fazer muito, já aprendi pouco, já peguei um jeito do tempo, de quando colocar o queijo, como fazer algumas técnicas, assistindo vídeos e um monte de TikTok por aí. Só que eu decidi fazer na churrasqueira. Eu vi algumas pessoas já fazendo na churrasqueira e falei, pô, quero tentar fazer na churrasqueira. Foi a primeira vez que eu fiz hambúrguer na churrasqueira e deu praticamente tudo errado. Eu não acertei o ponto, eu não acertei a hora de virar, eu não acertei o calor ideal da churrasqueira, eu não acertei a hora de abafar certo o hambúrguer pra derreter o queijo. Mas deu pra comer, ficou comível e tudo no churrasco, tudo na churrasqueira fica bom, é incrivelmente impressionante como a churrasqueira tem esse poder de que até um hambúrguer mais ou menos fica legal na churrasqueira. Eu fiz isso no sábado e no domingo sobrou carne e a gente foi almoçar hambúrguer também. Só que dessa vez eu fiz na frigideira e eu consegui acertar tudo. Consegui acertar o ponto que eu queria, consegui acertar o momento de virar, consegui acertar o momento de colocar o queijo para derreter. O que me levou a pensar em duas brisas. Primeiro, de que nenhum hambúrguer que a gente comeu é igual ao outro. Nenhuma receita é igual à outra. Cada receita que a gente está fazendo, a gente está aprendendo e mudando alguma coisa e melhorando alguma coisa, ou até piorando. Não no sentido, eu usei as palavras melhorando e piorando, mas não no sentido pior ou melhor realmente. É que eu usei essas palavras na falta de melhores palavras. Mas eu tô falando no sentido de mudança. Tá mudando alguma qualidade do hambúrguer, a textura, o ponto, a quantidade de sal, a quantidade de queijo, a quantidade de tempo que ficou na chapa. Eu acho que só teremos hambúrgueres totalmente numa linha, até no fast food, só serão totalmente iguais se eles foram feitos por robôs. Porque até no fast food existe diferença, porque enquanto o prato está sendo feito por humano, ele vai ser diferente em algum aspecto. A gente pode trabalhar ao máximo para construir uma linha de montagem, mas todo mundo que já foi em fast food já percebeu que existe fast food diferente. Existe um fast food que um dia um hambúrguer vem de um jeito, depois vem do outro. Porque está sendo feito por humanos. E nós somos barcos de Teseu. Só que a questão é que eu só parei para refletir nisso quando eu mudei de ambiente e fiz um hambúrguer na churrasqueira. E aí que tá a questão de eu falar que o importante do barco de Teseu não é a resposta para a pergunta, mas o caminho que você chega para responder essa pergunta. E muitas das vezes nós não percebemos que nós estamos mudando, nós não percebemos que nós estamos numa trajetória constante de mudança, assim como o barco de Teseu, porque muitas vezes nós não temos as ferramentas de reflexão sobre o nosso interior. Lógico, a percepção sobre a mudança é clara. A gente olha pro espelho e percebe que é diferente, mas a gente não percebe nas entranhas, na reflexão, porque pouco nos é ensinado muitas das vezes, até na escola, na convivência, a pensar sobre nós mesmos. Ainda mais nessa cultura que avança do consumo, a gente tá pensando sempre em nós em relação aos outros, não em nós em relação a nós mesmos. Estamos sempre percebendo sim que mudamos, mas pelo olhar dos outros. Pelo olhar das fotos que os outros vão ver, das roupas que os outros vão ver, das coisas que nós consumimos, daquilo que nós fazemos, das nossas experiências. Mas
O processo de reflexão interno de nós, sobre nós mesmos, é o mais importante. É a partir desse processo de reflexão interno que nós percebemos que não somos mais do mesmo barco de Teseu. A partir desse processo de reflexão interno que percebemos quais peças mudaram, aonde mudaram, se eu preciso mudar de novo, se eu posso ficar com essa peça, se essa peça não foi uma mudança boa. Porque não quer dizer que eu troquei o remo, eu troquei as velas por algo melhor do que estava antes. Eu posso ter trocado por algo que é pior. Não quer dizer que todas as trocas do barco de Teseu são positivas. Algumas trocas podem ser negativas. Só que, se eu não tenho o poder de reflexão, de refletir de mim para mim mesmo, eu não estou fazendo aqui um grito por individualidade, um grito sobre individualismo. É justamente o contrário. É um grito de autocuidado, de autorreflexão. Você se pensar como um dentro do grupo. Não o pensamento do grupo definir, mas você conseguir se definir para aí sim entrar numa coletividade. Porque quantas coletividades são arrasadas pela falta de segurança em si mesmo? Pessoas que muitas vezes não refletem sobre si, não têm certeza. Eu sei que é injusto falar sobre certeza, mas não tem nem a mínima certeza, nem 1% de certeza das suas habilidades, das suas competências, do seu pensar no mundo, e vão para uma coletividade totalmente fragilizado e totalmente inseguro, e acabam jogando as suas inseguranças, não por maldade, mas porque não teve um aprendizado de lidar com essas emoções, na coletividade. E vão tratar uma amizade mal, vão tratar um grupo de amigos mal, vão tratar um ambiente de trabalho mal, vão tratar um relacionamento mal, porque a questão está no seu interior. Então, a proposta de pensamento na sua individualidade não é um grito de individualismo para você pensar só em você, mas para que você consiga refletir e você consiga agir como indivíduo na sociedade de maneira até positiva, porque a partir do momento que nós pensamos na nossa individualidade, nós conseguimos refletir sobre o que somos bom, o que somos ruim, o que precisamos melhorar, o que gostamos, o que não gostamos em nós, o que quisemos trocar, aquilo que mudamos que gostamos, aquilo que mudamos e que não gostamos, até a coletividade vai melhorar, porque uma pessoa muito mais segura de si vai conseguir trabalhar dentro da coletividade de uma maneira muito melhor. As suas frustrações não vão sabotar a si mesmo e ao grupo. É que eu não tô falando de papo de coach, de mude agora, seja zica. Não, eu tô falando de um papo que é demorado. Tô falando de um papo que muitas vezes é demorado, que demora tempo, que demanda energia, que pode demandar ou não ajuda profissional, que pode demandar ou não processos cada vez longos e longos de conversa. Não é um processo de uma semana, não é um processo de um vídeo no YouTube, não é um processo de uma mentoria, não é um processo de um curso na internet. É um processo de uma vida. Porque pensa, quantos de nós só conseguimos perceber que não estamos pensando de nós para nós quando chegamos com 27 anos de idade, 30 anos de idade? A gente passou 30 anos pensando só como os outros nos vê, como o coletivo nos vê. É difícil agora, vai demandar tempo, vai demandar muito, muito tempo e paciência e carinho. E se de alguma maneira essa reflexão te atingiu, de alguma maneira essa reflexão te levou a refletir, eu sugiro que um dos primeiros passos, que pode ser muito bom, é o de cozinhar, mas de cozinhar de maneira realmente reflexiva. Não cozinhar só como uma atividade banal e obrigatória que você precisa, mas cozinhar tomando cuidado no que você está cozinhando, percebendo os seus acertos e os seus erros, percebendo, perguntando sinceramente para as pessoas o que eu acertei, o que eu errei, o que eu preciso melhorar. A cozinha pode ser uma porta de entrada do pensamento daquilo sobre nós, sobre as nossas competências, as nossas atividades, e a partir disso ser um processo de início. É um processo, é um começo, não é uma receita mágica, é só uma sugestão e uma reflexão. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não sei se você gostou desse vídeo, não sei se você gostou dessa brisa, não sei se você gostou dessa reflexão. Se você gostou, de alguma maneira tocou o seu coraçãozinho, alecrim dourado que ficou até o final do vídeo, cara, tem um curtir, tem um comentário, tem um inscreva-se, me ajuda muito. Se você quiser, compartilha com alguém que você acha que pode ajudar, alguém que pode, sei lá, gostar desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo. Tem vídeo quase todo dia aqui, geralmente é react. Entre os react tem alguns quadros novos que eu tô tentando fazer. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, tchau, tchau!